Pessoal, a gente falando de meio ambiente, química verde, trazendo aí vários exemplos e finalizando com aquela sensação de que tá acabando a temporada, né? Mas não acabou não. Nem se iluda, a gente ainda tem aula para ver, tem mais conteúdos para trabalhar. Tem um conteúdo que eu gosto muito que vocês vão estar trabalhando, eu não sei se vai ser eu ou se vai ser o professor Almeida que vai estar com vocês no dia em questão, que é sobre datação com carbono 14. Eu acho muito da hora trabalhar essa questão da radioatividade. Tem muita coisa ainda para desenvolver, então nem pense que a gente está terminando. Ainda não, mas a gente está chegando lá. Vamos lá para a gente fazer a nossa revisão dessa aula sobre a química orgânica e o meio ambiente. Nós falamos sobre o lixo, trouxe essa imagem aqui para vocês ilustrando que não adianta também as políticas públicas trazerem coleta seletiva, trazer todo um material ali que favoreça as indústrias de reciclagem com incentivo fiscal e tudo mais, se a população, continuar fazendo descarte errado. Eu ainda digo mais. O fato de não ter coleta seletiva, o fato de não ter uma usina de reciclagem na sua cidade não justifica as pessoas jogarem lixo nas ruas, em córregos, em praias, beiras de rio. Quando tem festival de praia aqui no estado, que o pessoal vai para as margens dos rios e aí deixa garrafas, deixa todo tipo de lixo. Isso não é justificado, mesmo que o nosso serviço público, o setor público, não tenha a demanda de coleta para esse material. Não é por isso que eu vou sair jogando lixo em todo lugar. Mas nós falamos também sobre alguns dos principais destinos do lixo. Vimos que a boa parte ainda usa lixões, mas que o correto seriam os aterros. Os aterros sanitários. O aterro controlado, galerinha, ele é um intermediário, tá? Ele ainda não é o ideal, mas é melhor que o lixão. O sanitário é o top, né? O aterro sanitário. Nós temos a incineração e a compostagem. Essa última aqui somente para os lixos orgânicos. Não dá pra gente fazer a compostagem ali de garrafas de vidro. E temos ainda a reciclagem. E a reciclagem, dependendo, ela tem que ser estudada, feito um projeto, porque ela também vai demandar energia, algumas matérias-primas, tem que ver se ela é viável, se ela é realmente sustentável. E na química verde nós conhecemos que ela consiste na utilização de um conjunto de princípios que visa reduzir ou eliminar o uso ou a geração de substâncias consideradas perigosas durante o planejamento, manufatura e aplicação de produtos químicos. Em outras palavras, ele é o uso da química, da ciência química, para evitar a poluição. Mais especificamente, a química verde é o planejamento de produtos e processos químicos que sejam saudáveis ao meio ambiente. E agora você já deve imaginar que essas atividades, elas são de um teor mais conceitual e vai trazer algumas problemáticas reais para você aí estar resolvendo. Então eu espero que vocês tenham ali uma boa atividade e que a gente venha fazer somente para comentar, não para corrigir nenhuma das alternativas, como se vocês estivessem errado, né? Vocês vão acertar todas e a gente vai só comentar sobre os problemas, tá bom? Então vão lá, façam a atividade de vocês e eu aguardo aqui para a gente fazer a nossa correção. Todo mundo realizou a sua atividade? Conseguiram? Conversaram com o colega, conversaram com o professor, os professores presenciais maravilhosos, sempre com a gente, participativo, mandando aí notícias de vocês sempre. Um grande abraço para vocês, professores. E nessas horas, como a gente não está trabalhando assim
tão específico, vocês podem ficar à vontade para fazer essas trocas aí com os nossos estudantes. Quanto mais a gente conversar sobre essas questões, melhor é pra gente. Mais a gente aprende, mais a gente ensina. Então vamos lá para o nosso Tirando Dúvida, agora vamos lá no slide para a gente fazer o comentário, não vou falar a correção, o comentário dessas atividades. Na questão de número 1, diz o seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, o manejo inadequado de resíduos sólidos urbanos está associado à proliferação de vetores de doenças e vetores de doença e a contaminação ambiental, especialmente em regiões com lixões a céu aberto. Em muitas cidades brasileiras, a situação de substituição de lixões por aterro sanitário tem sido incentivada como medida de saúde pública e ambiental. Essa substituição é importante porque, e aí nós temos as alternativas. Na letra A fala porque aumenta a liberação de gases tóxicos diretamente para a atmosfera, porque é isso que queremos, né, gente? Queremos cada vez mais gases tóxicos? Não. Então, se eu estou querendo saber por que é importante substituir, não vai ser para aumentar algo que traz dano. Então, a letra A, de cara, né, você não tem nem muito o que questionar, ela não tem como estar correta. B, essa substituição é importante porque elimina completamente a produção de resíduos sólidos. Completamente. Produção, você pode pensar, ela vai eliminar os resíduos sólidos, mas ele não está falando de eliminar o resíduo lá quando eu estou destinando o lixo. Ele está falando de eliminar completamente a produção. Só se a gente eliminasse a sociedade. Então, a letra B não tem como ser a nossa resposta correta. C. Essa substituição é importante porque promove o controle do chorume e reduz a contaminação do solo e da água. Observe que essa alternativa aqui, ela não traz que o aterro sanitário extingue completamente a contaminação ou ele acaba com a poluição, ele diz reduz. Ou seja, ele vai ajudar, auxiliar, não é uma solução concreta. Então a gente sempre tem que observar quando a alternativa ela traz algo afirmando veemente. Então eu tenho que ter cuidado. Nesse caso ele está trazendo uma relatividade. Promove o controle e reduz a contaminação do solo e da água. Ótimo, é isso. O objetivo dele é esse. Na letra D fala que essa substituição é importante porque impede a formação, olha só, de qualquer tipo de gás durante a decomposição. Ele está dizendo que não é formado nenhum tipo de gás. Observe que é uma afirmativa tão concreta e absoluta que ela não abre margem para você questionar se existe um percentual mínimo de gás formado. Ele diz que não ocorre, não há. Então a letra dela não tem como estar correta. Ela não traz o tipo de linguagem que a gente utiliza dentro da ciência. A letra E fala que essa substituição é importante porque transforma olha só de novo aqui, ó, firmeza, ó, todos os resíduos em matérias recicláveis automaticamente ainda. Apertou um botão, pronto, estralou os dedos e todo o resíduo virou material reciclável. Lógico que a letra E também não tem como ser a nossa alternativa correta. Ficamos assim somente com a letra C como a nossa alternativa. Então, o que a gente tem? O aterro sanitário ele possui um controle do chorume e gases, reduzindo os impactos ambientais.
A letra A, ela não está correta porque não há controle, não aumento. Cadê? A letra A diz: aumenta a liberação de gases diretamente na atmosfera. Então aqui não há o aumento quando eu tenho o aterro sanitário. A B diz que A B diz que elimina completamente a produção. Ele não vai eliminar o lixo. A letra D, ela tá incorreta porque ainda há produção de gases, que no caso é até o metano produzido a partir do chorume. E na D fala que impede a formação de qualquer tipo de gás. E a letra E, não ocorre reciclagem automática. Vamos para a questão de número 2. A crescente produção de resíduos orgânicos nas cidades tem levado à adoção de práticas como a compostagem alinhadas aos princípios da química verde. Olha nós aí. Essa prática está relacionada principalmente ao princípio de... Essa prática está relacionada principalmente ao princípio de... Aí ele vem com as nossas alternativas. Quando falou da química verde, eu falei, ó, nós aí, como se eu não tivesse feito a questão, né? Mas tudo bem. Na letra A fala que essa prática está relacionada principalmente ao princípio de prevenção de geração de resíduos e reaproveitamento de matéria orgânica. Uai, mas que prática? A prática da produção, do uso, né, da produção de resíduos orgânicos na cidade tem que vindo aí a adoção da prática como a compostagem, que é alinhada aos princípios da química verde. Então, a compostagem, essa prática da compostagem, ela está relacionada principalmente ao qual dos princípios, desses 3 princípios, que o uso da compostagem vai se relacionar. E aí a gente vai ter na letra A, que ela vai ter ali a prevenção de geração de resíduos e o reaproveitamento da matéria orgânica. Na B fala aumento da produção, olha só, aumentar a produção de resíduos para geração de energia. Na letra C, descarte imediato de resíduos em aterro sanitário. Mas se eu descartar os resíduos em aterro sanitário, como que eu vou fazer a compostagem? Então a letra C, você já está vendo que também não dá. Letra D fala do uso de substâncias tóxicas para acelerar a decomposição. Nós estamos dizendo que ele usa aqui, ó, está alinhado à química verde. E a química verde não quer o uso de substâncias tóxicas. E a letra E, substituição de processos naturais, muito cuidado, por processos industriais. Exemplo, é como se eu fosse substituir a degradação por um processo químico que vai lá degradar aquele material, só que com o uso de algum reagente químico. Isso não é do interesse da química verde. Então, a compostagem alinhada à química verde, ela vai ter ali o princípio de prevenção da geração de resíduos e o reaproveitamento da matéria orgânica. Então, para a gente é a letra A. As demais alternativas estão contradizendo a química verde. Somente na letra A que a gente vai estar lá utilizando, por exemplo, a compostagem, ela vai reaproveitar a matéria orgânica. Então, ela vai reduzir lixo e ela vai estar alinhada à prevenção dos resíduos. E a nossa questão de número 3, decolando para o futuro. E para essa aula sobre meio ambiente, nada melhor que trazer uma questão do Enem de edições passadas que aborde essa temática, que é para vocês já irem observando como que o Enem trata com grande relevância essas questões. Então vamos lá. O descarte inadequado do lixo é um problema que necessita ser solucionado urgentemente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 25%, lembrando que aqui a gente está falando de 2021, tá? Apenas 25% dos municípios brasileiros
dispõe adequadamente dos seus resíduos. Para regulamentar essa questão, o projeto de lei 4.162 de 2019, projeto de lei 4162, que institui um marco regulatório do saneamento básico, estabeleceu um prazo até agosto de 2024 para que todos os lixões existentes no Brasil sejam transformados em aterro sanitário, entre outras providências, né? Isso aqui foi um acesso feito, né, que está disponível aqui, esse dado é lá de 2020. Então, até 2024 não era mais, depois de 2024, lógico, não era mais para existir lixões no Brasil. E aí a gente vem para o comando da questão, o enunciado, a pergunta. A medida apontada no texto é necessária por quê? 2 pontos. A poluição causada pelos aterros sanitários é reduzida pela impermeabilização do solo e tratamento do chorume. B. A criação dos aterros sanitários viabiliza o reaproveitamento da matéria orgânica descartada no lixo. C. A construção de lixões envolve um custo mais elevado do que a manutenção de aterros sanitários. A gente sabe que não é, né? Os lixões é um terreno baldio, lá um terreno grande, aberto, você só joga o lixo. Já o aterro sanitário, ele requer um tratamento mais sofisticado para o lixo. D. Nos lixões não há a possibilidade de separação de materiais para reaproveitamento e reciclagem. E a letra E, as áreas dos lixões desativados poderão ser imediatamente usadas para plantação. E aí o que ele quer? A medida lá do texto é necessária por quê? Por que é necessário? Aí a gente vem aqui, fazer com que não exista mais lixões e esses lixões sejam transformados em aterros sanitários ou em outras providências. Por que é importante? E aí a gente tem essas alternativas. E observe que algumas delas estão tão erradas que a gente nem precisava comentar muito, mas vamos começar. Vocês acham que nas áreas onde existiam lixões, a gente pode simplesmente tirar aquele lixo e usar aquele solo para plantar? Não, né? Aquele solo, ele está contaminado. Então, a letra E tem a menor capacidade de estar correta. Aqui na letra D fala que nos lixões não há possibilidade de separação de material para reaproveitamento e reciclagem. Lá existe a possibilidade, mas não é tão viável, mas existe sim. C. A construção dos lixões envolve, aqui eu falei já, né? Diz que o lixão envolve um custo mais elevado que o aterro sanitário. O aterro sanitário, ele requer realmente um investimento mais elevado, porque tem que preparar o solo, tem que ter todo um material, aterrar o lixo, tratar o chorume, tratar a água que é eliminada junto com o chorume. Então, ele requer um pouco mais de investimento. O lixão não, o lixão é barato. Então, a letra C não está correta. Na letra D fala que a criação dos aterros sanitários viabilizará o reaproveitamento da matéria orgânica. A matéria orgânica descartada, ela não vai poder ser reaproveitada, porque aquele material todo é coberto, é aterrado. Então a letra B está fora. Ficamos com a letra A, alternativa A. A poluição causada ali pelos aterros sanitários, esses problemas de contaminação do solo, de vetores de doenças, eles podem ser evitados, tá? Principalmente com a impermeabilização do solo e o tratamento do chorume, que são os materiais que vão contaminar o solo, o ar e a água. Então aqui a gente tem que o aterro sanitário é, de fato, a melhor escolha. E a gente já está ultrapassando o nosso time, né, gente? É tanta coisa para falar e a professora fica
estamos aqui encerrando e a gente vai ter mais material para trabalhar com vocês e eu espero que vocês tenham gostado e tenham se dado bem aí na nossa atividade. Então, fique ligadinho e até a nossa próxima aula.